maravilhosa estar falando aqui com vocês nessa manhã, queridos. Você está animado? Se você não está, eu quero que você comece a se animar por dentro. Deus tem algo preparado para você nessa manhã. Você sabia que Deus é bom? Rapaz, só pelo louvor aqui eu já podia ir para casa e descansar hoje. Meu Deus, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele faz da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Não sou eu que defino o que Ele vai fazer ou da maneira que Ele vai fazer. Ele fala para a gente e mostra e se move da maneira que Ele quer. Amém? Primeiramente, gostaria de agradecer o pastor Gleice Marina, essa igreja maravilhosa. Para quem não nos conhece, meu nome é Arthur, minha esposa, a mulher mais linda desse mundo, Daniela, está ali. Para quem não sabe, o pastor Gleice Marina foi quem realmente acreditou em nós. Foram eles que viram o que a gente não via na época, na hora, e a gente crê porque Deus é bom, amém? É Deus que nos capacita, é Ele que nos levanta. Mas existem pessoas que Deus levanta para estar perto de você. E esse casal, nós honramos a vida deles, nós reconhecemos o chamado da vida deles. Se você tem vontade de fazer algo na casa do Senhor, tem vontade de crescer, de avançar, chega perto deles, querido, aprende com eles. Depois de Deus, eu tenho certeza que nessa igreja, as pessoas mais interessadas na sua vida é pastor Gleice Marina. Porque eles sabem que fazendo vocês correrem mais do que eles, Deus será exaltado. Amém? Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Nós somos todos, estamos todos no corpo de Cristo. Estamos todos juntos. E temos que entender isso. Muito obrigado. Somos gratos pela vida de vocês, viu? Vocês são maravilhosos. Gente, Deus sabe de todas as coisas que nós não tínhamos o intuito de sair de perto deles, para ser sincero. Então aproveita, pega junto mesmo. Você vai entender lá na frente. Amém? Rapaz, eu estou animado demais aqui. Que privilégio estar pregando aqui. Sabe, nós estamos aqui 2 semanas, 3 semanas, e eu tenho pensado a respeito desse lugar, eu tenho pensado a respeito de Portugal. Eu tenho falado, pai, que coisa maravilhosa. Sabe, a gente está vendo aqui algumas pessoas, 20, 30, mas esse ano vai crescer de uma maneira que você não pode nem pensar. Mas aí você fala para mim, mas como? Queridos, eu não sei, mas vai acontecer. Sabe, existe um casal que, para o mundo, eles podiam ser loucos, saíram lá dos Estados Unidos. Mama Jane e Pastor Bud foram para o Brasil, não falavam o idioma. Não tinha ninguém, queridos, talvez tinha 1 ou 2 pessoas que conheciam, que foram com eles lá. E eles foram pela fé e creram no nome do Senhor, e na palavra que Deus tinha dado para eles. E aí foi tudo se encaixando. 1 chegou, 2 chegou, 3 chegou. Deus mostrou o prédio para o pastor Bud. E eu já vi várias fotos, eles pregando, e o prédio não estava nem pronto, e o povo estava lá, estava pegando junto com eles. Porque tudo tem um começo. Nós não temos que querer queimar as etapas que Deus tem para nós. Aprenda o momento que você está agora. Mas o momento, queridos, eu quero te dizer uma coisa, Jesus está voltando, Ele tem pressa. Ele quer a sua vida para você replicar o reino dele aqui na terra. Você está pronto para isso? Sabe, às vezes você olha para você e fala, mas eu nem sei de nada. Mas, queridos, se você tiver o Espírito Santo de Deus e vontade de fazer o melhor para Ele, você vai conseguir. Para de vitimismo, para de achar que não pode, que não sabe, que não conhece. Ah, mas fulano, não, Deus quer a sua vida. Deus quer levantar você para fazer coisas maravilhosas, porque o nome dele vai ser exaltado. Você tem que se entender, você tem que ver quem você é em Cristo, aonde você está no corpo de Cristo. Ninguém aqui foi chamado para não fazer nada. Todos nós somos chamados para juntos avançarmos e conquistarmos este país. Você foi colocado neste país porque Deus te trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. Pega esse país como seu. Eu sei que eu sou brasileira, minha esposa, mas nós na Suíça, nós pegamos aquele país e falamos, Senhor, enquanto estivermos aqui, este país será o meu país, eu vou viver como o Senhor quer e vamos alcançar os nativos também. Aleluia. Oh, queridos, a gente não está aqui para brincar, não. Minha esposa falou algo maravilhoso, o diabo não está brincando de ser diabo. Sabe, existe um vírus demoníaco lá fora. Nós não vamos
nos calar diante desse vírus, nós não vamos aceitar ele passivamente, mas nós vamos falar a palavra, nós vamos declarar aquilo que nós sabemos, falar a Bíblia, a palavra do Senhor, e libertação chegará para as pessoas, porque é isso que nós carregamos. Muitas das pessoas talvez não conhecem, mas Deus chamou a mim e a você. E da mesma maneira que o pastor Bud e Mamadinho tiveram a palavra do Senhor, eu sei que você também teve, mas eu sei que o pastor Gleice e Marina também tiveram para vir para cá. E eu entendo algumas coisas que eles estão passando, porque nós largamos tudo também para estar aqui, servindo ao Senhor. A nossa vida não é nossa, não pode ser preciosa para nós mesmos. A sua vida não pode ser preciosa para você mesmo. Se você acha que está confortável, eu estou nesse país, eu estou nesse emprego, está tudo bem para mim. Ei, queridos, a sua vida não é sua. O Senhor tem algo muito maior para você. Quando você começar a achar que está tudo bem, está tudo em paz, fala, Senhor, o que está acontecendo aqui? Porque Ele quer que você esteja em movimento. Não é sentadinho olhando as coisas acontecerem. É, Pai, o que eu posso fazer agora? E aí você dá um passo. Sabe, essa semana nós estávamos orando com a liderança. E eu agora lembrei do pastor Esdras, Deus falando com ele, ele mostrava Jesus andando e ele ia andando atrás. E Jesus ia andando e ele ia andando atrás. Queridos, é assim conosco. É Jesus está andando aqui, ele não está parado. E você vai seguindo ele. Jesus, qual é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? E você vai perguntando, e vai andando, e vai seguindo aquilo que ele te mostra. A nossa vida não é preciosa para nós mesmos, é para ele. Aleluia. Deus é fiel, queridos. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho? Sabe, Deus tem falado ao meu coração. Vamos lá em Hebreus 11:6, primeiramente. Quero começar com esse. E diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se não tiver fé, nada funciona. Se não tiver fé, Deus não se agrada, você não consegue falar com Ele, você não vai ser liberto, salvação não vai chegar para você, cura não vai te alcançar. Então, fé é o princípio, é básico. Nós temos que ter fé, crer que Ele existe, e assim nós vamos conhecê-lo mais, e avançar mais, e crescer mais. As pessoas não acreditam que tem essa coisa horrível lá fora? Não, ninguém está vendo. Porque as pessoas falam, mas eu não vejo Deus, queridos. Não queira ver pessoalmente, mas queira entender e viver Ele. Ele está dentro de você. Sabe, quando você confessou, abriu a sua boca e falou que crê de todo o seu coração, Ele começou a morar dentro de você. Ah, mas aí o que eu faço agora? Queridos, dependa dEle. Depender dEle não é estar parado, como eu falei, é estar em movimento. Senhor, eu preciso aprender mais. Aí você vai para a Bíblia, você lê, você aprende, você ouve louvores que te edificam, você ora em línguas, você se junta com pessoas que sabem, talvez sabem um pouco mais que você, para você aprender e sugar delas. E quando você olhar para trás, você vai falar, meu Deus, só podia ser o Senhor na minha vida. Só podia ser o Senhor na minha vida. E que coisa maravilhosa é falar isso para Deus. Só podia ser o Senhor na minha vida. Porque eu não dependo de cavalos, ou pessoas, ou de carros, mas eu dependo do Senhor. Você depende do Senhor, queridos? Aleluia, dá um glória a Deus aí onde você está. Eu dependo do Senhor 24 horas da minha vida. Aonde Ele me mandar, como a minha esposa falou, eu vou. O que Ele mandar eu fazer, eu farei. Sabe que vão ter horas que Deus vai fazer você fazer coisas que vão parecer ser loucuras. Faça. Ah, Senhor, mas é loucura. Faz, vai embora. Se você tem a paz interior, se você sabe que é Deus falando com você, faça. Não deixe outro fazer, porque Ele chamou você para fazer isso. E se nós não tivermos fé, não conseguiremos. Aleluia, queridos. Mateus 14:22. Você está comigo? Rapaz, eu estou animado demais. Se você não está animado, comece a se animar por dentro, queridos. Porque Deus é bom.
Mateus 14, 22. Diz assim, ó, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vamos parar aqui só um minutinho. Quem é que está falando para os discípulos irem para o outro lado? Jesus, quando ele fala algo, nós temos que ouvir, atentos ou não? Querido, se Jesus está falando, ouve o que ele está falando. Sabe, para tudo. Às vezes a gente está naquela correria, nossa vida não para. Ah, não tenho tempo para nada, não consigo, não durmo direito. Querido, para e ouve o que Jesus está falando. É muito mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. E ele chegou para o discípulo e falou, ei, vai lá. Olha lá, ó, no barco, adiante dele, despedia da multidão, vai lá, entra no barco e vai para o outro lado, discípulos. Ele está falando assim para você, ó, ouve o que eu estou falando. Eu tenho a direção clara para você. Vai para o outro lado, fica calmo. Eu estou contigo. Queridos, Jesus está falando, eu tenho que ouvir, eu não posso querer. Sabe, a multidão estava rondando Jesus naquele momento. Devia estar muitas pessoas falando, mas Jesus chegou para eles e eles prestaram atenção no que Jesus estava falando. Vá para o outro lado. E ano 23 está dizendo, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. No 24 diz, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. No 25 diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? Gritaram de medo. Queridos, daqui a pouco você está no mar, Jesus mandou você, você está crendo, você crê no que ele diz para você, você ouviu a direção certa, no meio do caminho aparece alguma coisa. Mas deixa eu te falar, eles se assustaram. Não quer dizer que você tem que se assustar. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Eu vou ver Jesus, eu vou saber o que ele está falando, eu vou saber a direção que ele está falando. No meio do caminho, se algo acontecer, eu vou falar, Jesus, eu creio na tua palavra. E eu vou acontecer, eu vou passar, eu não vou ficar com medo, eu não vou retroceder, porque eu não nasci para isso. Queridos, mas eles ficaram com medo. Talvez, se nós tivéssemos naquele barco naquela época, nós também teríamos medo. Nunca vi alguém andando no mar? Você já viu? Eu nunca vi. E Jesus estava andando, eles acharam que era um fantasma e ficaram com medo. E no 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Isso me mostra que Jesus não quer que você tenha medo, pois o medo não vem dele. Ele te deu o espírito de coragem, de ousadia. Ele não quer que você tenha medo. Isso não é bom. Nós não somos chamados para ter medo das coisas, das circunstâncias, daquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós temos que saber quem nós somos, saber o que nós carregamos, que é o Espírito Santo dentro de nós. E medo não vai nos abalar, não vai nos afetar. O medo não vai te abalar, não vai entrar dentro de você. Ele vai tentar, mas você vai saber e vai responder. Vai falar, Jesus é muito maior do que isso. Aleluia, queridos. Jesus é bom demais. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Caba corajoso. Eu tenho alguém corajoso aqui nessa manhã? Queridos, algo que nunca tinha acontecido. Sabe que vão ter coisas na sua vida que talvez vão querer te parar, que você não entende, mas você tem que declarar a palavra. Você tem que falar aquilo que você está cheio. É por isso que a gente aprende, a gente lê, a gente aprende mais do Senhor, cresce mais nele, porque quando a dificuldade vier, ou a circunstância tentar bater na sua porta, você vai declarar a palavra. Você vai falar a palavra, você vai declarar aquilo que você está cheio. É por isso que as pessoas falam, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quando a pressão vier, você vai responder, Jesus, cura, libertação, salvação. Você vai passar, você é aquela pessoa que quando as pessoas estiverem destruídas, ou talvez sem saída, elas vão pedir ajuda para você. Porque vão ver Cristo em você. Nós somos um corpo, queridos, estamos todos ligados.
mas Cristo é o cabeça. Sabe que o corpo sem a cabeça, ela fica, nem anda, né? Mas se você já viu aqueles filmes malucos, que tira a cabeça, aí o corpo fica assim, parece aquelas galinhas assim, né? Sem saber onde está indo. Não funciona. Ele é o cabeça. A gente não pode esquecer que Ele é que manda, Ele que dá a direção, é Ele que nos leva a lugares muito melhores. Porque nós dependemos dEle. E aí Pedro corajoso. Jesus, se é você, deixa eu ir com você. Me chama. O que aconteceu, queridos? Olha lá. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau! Nunca tinha acontecido na história, nunca ninguém tinha andado sobre as águas. Eles ficaram com medo, viram, mas Pedro, ele sabia com quem ele estava andando. Ele estava sendo treinado por Jesus, ele via aquilo que Jesus estava fazendo. Falou, rapaz, se Jesus está andando, eu estou com ele, eu consigo, eu vou andar também. Jesus, se é você, me chama, porque ele conhece, ele sabe o poder que tem no nome de Jesus. Você reconhece o nome de Jesus? O poder que tem no nome de Jesus? O que o nome de Jesus pode fazer por você e por outras pessoas, e na verdade já fez. O nome de Jesus te salvou, o nome de Jesus te livrou de todos os pecados, o nome de Jesus é aquele que te cura, o nome de Jesus é o único que pode salvar a sua família além de você. É o nome de Jesus, que está acima de qualquer outro nome. Não existe circunstância, não existe mar nervoso, não existe água que você não possa andar sobre ela. O nome de Jesus, Ele falou, venha, venha, ande, vá adiante, avance. E quando Ele fala uma palavra, venha, queridos, Ele está se colocando na frente. Quando Ele fala algo para você, Ele te garante que vai acontecer. Jesus, Ele nunca vai falar algo que Ele não vai garantir para você. Quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Agora, eu conheço uma frase famosa do nosso apóstolo Guto. Ele fala assim, quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Mas se você faz algo que é de você, aí você paga a conta. Mas graças a Deus nós ouvimos a voz do nosso pastor. Nós conhecemos de quem nós somos, nós sabemos a quem nós pertencemos. E por isso, aquilo que Ele falar, nós vamos fazer da maneira que Ele quer. E Ele cuida de nós. Jesus, você está aí andando no meio da tempestade, o que está acontecendo? Imagina o povo no barco, o barco mexendo, Jesus vindo. Jesus, me chama. Venha. Queridos, ele foi corajoso para perguntar e ele também foi corajoso de colocar o pé na água. Sabe que às vezes nós ouvimos a voz do nosso Pai, a voz de Jesus, nós ouvimos, nós sabemos. Mas quando Ele fala aquilo que Ele tem, não aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir, às vezes nós nos travamos. Ele falou, Jesus fala, Jesus falou, e às vezes a gente, opa, peraí, não sei, não me parece. Queridos, nós temos que ser rápidos para agir naquilo que Deus, Jesus fala para a gente. Aquilo que Ele decretar, olha, faz isso, vai para a direita, vai para a esquerda. Se você pediu, faça, não fique esperando. Outra pessoa não vai fazer por você aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe, eu fico imaginando, Pedro sentado no barco, todo mundo sentado aqui, ele pede. Daqui a pouco Pedro vai e pisa. Quando ele estava pisando na água, queridos, ele estava pisando na palavra de Jesus. Era como a palavra de Jesus estendida assim, ó. E ele pisando. E aí eu imagino nessa hora Pedro andando no sobrenatural, vivendo os milagres do Senhor, vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós, mas somente Pedro foi corajoso o suficiente de fazer aquilo. E aí talvez o povo estava aqui, ih, é doido, olha lá, não vai não. Rapaz, vai afundar. Esse Pedro é maluco mesmo. Nossa, eu não tenho coragem. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridos. Você prefere crer naquilo que Jesus falou para você e andar sobre as águas? Ou você prefere ficar sentado, resmungando?
falando mal, apontando aquilo que os outros estão fazendo. Existem duas opções. Ou você crê em Jesus e anda no sobrenatural, anda naquilo que Deus está falando, segue aquilo que Ele tem mandado você fazer. Ou você fica parado, olhando o que Deus está fazendo na vida dos outros. Sabe, quando o pastor Gleice e Marina pregaram na transição lá de Lausanne, Marina falou algo inspirado pelo Espírito mesmo, e eu não esqueço até hoje. E ela falou assim: ou você pega junto com o pastor Arthur e Dani, e essa igreja vai crescer como nunca antes, ou você vai ficar sentado vendo o crescimento dela acontecer. E eu quero falar para você, queridos, que isso não é só na igreja de Lausanne, não. O mesmo Espírito Santo que está lá, agindo lá, nos capacitando, está aqui, capacitando eles também. E da mesma maneira, ou você pega junto deles, chega perto deles, cresce, ou então você vai ver o crescimento dessa igreja, vai falar: eu lembro quando essa igreja era desse tamanho. Eu lembro quando, queridos, não, você não, eu quero declarar na sua vida em nome de Jesus, você não vai falar: eu lembro quando era assim, agora está desse tamanho. Você vai falar: eu lembro quando era assim, mas nós crescemos juntos, nós avançamos juntos, não para de crescer, a palavra de Deus tem avançado, pessoas têm chegado, salvação, curas, milagres, prodígios, esse lugar nunca mais foi o mesmo. Pessoas vieram do sul, do norte, do leste, do oeste, de todos os lugares, porque você creu nessa palavra, porque você pegou junto. Não desista, queridos. Aleluia. Queridos. Talvez você pode pensar: mas eu não... como é que vai fazer? Como é que vai ser isso? Queridos, não pensa muito não. Deus te deu uma palavra, pega, agarra e vai em frente. Mas eu vou fazer desse jeito, vai ser assim. É bom se planejar, é bom, Deus se agrada disso, mas quando os seus planos se juntam com os planos de Deus, você vai embora, você vai andar sobre as águas. Muitas pessoas falam: mas Pedro andou sobre as águas e afundou. Queridos, você pode andar sobre as águas e continuar sobre as águas, se você crê naquilo que Deus tem para você. Agora, aquele povo fofoqueiro deve ter falado: caiu, olha lá, afundou nas águas. Mas Jesus não acusou ele não, falou: Pedro, vem cá aqui agora. Depois que levantou ele corrigiu, não tem problema. Não tem problema ser corrigido por pastor Gleice Marina, não. É bom. O sábio recebe a correção e age, não para. Oh, queridos, que coisa maravilhosa. Sabe, eu sei que nós estamos aqui hoje, mas amanhã ou daqui a um ano eu não sei onde nós vamos estar. É pela fé, queridos. É pela fé. Nós começamos lendo que nós temos que ter fé para agradar ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, queridos. Você tem que estar pronto, com o coração aberto. Uma vez eu ouvi também uma pessoa que o Guto levantou como pastor e mandou para uma igreja. E ele falou: nunca me vi como pastor. Eu nunca tinha visto isso. Eu não achava que eu estava pronto. E aí ele fala assim: você nunca vai estar pronto. Você vai se aperfeiçoar aonde Deus te chamou para ser. Não quer estar pronto. É Deus que te apronta, que te aperfeiçoa. É Ele que te levanta, é Ele que te escolhe, é Ele que quer o bem para você. Nada pode nos abalar. Não sei se você viu a profecia do apóstolo Guto, mas eu vejo várias vezes. Foi Deus falando conosco. Você tem que ver e rever, queridos. Porque isso é saúde para nós. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é saúde para o nosso corpo. Aleluia. Duas escolhas: ficar sentado olhando acontecer ou avançar. Aleluia. Glória a Deus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus.
Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aleluia. Aleluia, queridos. Eu sei que ele afundou, mas eu creio que nós podemos continuar andando sobre as águas. Eu creio que nós podemos continuar andando sobre as águas. É só nós continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continua olhando para ele. Continua crendo naquilo que ele falou para você. Aquilo que ele falou para você, provavelmente não é a mesma coisa que falou para outra pessoa, porque ele tem algo na sua vida diferente. Sabe, por mais que eu possa amar pregadores ou pastores, eu não preciso ser igual àquela pessoa. Eu posso ser o melhor de mim mesmo. Eu tenho que me espelhar, eu tenho que aprender, eu tenho que crescer, mas eu tenho que ser o melhor que Deus tem para mim. Porque é nisso que Deus se agrada. Aleluia. Oh, aleluia, queridos. Vamos para Atos 5:12. Aleluia. 5:12. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês entenderem. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. A Bíblia não está me falando que eram somente alguns, que eram só pessoas dessa maneira, ou dessa nacionalidade, ou desse jeito. Não. Todos que eram levados para aquele lugar eram curados e eram libertos. Queridos, e quando eu estava lendo isso, quando eu estava meditando sobre essa palavra, foi claramente eu vi esse lugar aqui, ó. Pessoas chegando com diversos problemas, com diversas doenças, saindo curadas, saindo libertas, porque Deus é fiel. Aonde a palavra dele está, traz libertação e traz salvação. Não vai continuar da mesma maneira. Queridos, não pode continuar da mesma maneira. Não pode. Você tem que ser cheio do Espírito. Sabe, você vai ver pessoas que talvez você vai olhar, meu Deus, ela tem que estar no hospital. Não, ela vai vir aqui, porque aqui ela vai encontrar cura. Ela levantará. Em nome de Jesus. Oh, queridos. Sabe, quando eu falo sobre isso, eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Ela procurou vários médicos, ela gastou todo o seu dinheiro. Mas foi somente em Jesus que ela encontrou a cura dela. Sabe que Jesus está na vida de cada um de nós? Sabe que ela só vai encontrar a cura dela através da sua vida? Você falando de Jesus para ela, para eles, para as pessoas que chegarão. Aqui, quem manda nesse lugar aqui é o Espírito Santo de Deus. O mover dele, ele faz da maneira que agrada a ele. Que coisa maravilhosa, queridos. Quero continuar mais uma aqui, ó. Deus é maravilhoso. Em Atos 4:16. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Em Atos 4:16 diz assim, perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Queridos, isso era o pessoal da cidade. Sabe, Marinha Grande vai começar a fazer milagres notórios, que não tem o que a gente fazer. Eles vão falar, meu Deus, aquele lugar é um lugar diferenciado, onde pessoas entram de uma maneira e saem cheias do poder de Deus. O governo, o prefeito, o presidente, essa igreja será um referencial neste lugar, para Portugal, para a Europa.
Eu não falo isso para massagear seu ego, não. Isso é a palavra de Deus. Quando colocamos em prática, traz a diferença. Ah, queridos, eu vejo pessoas influentes chegando aqui. Nós não pregamos somente para uma classe social, nós pregamos para todas as pessoas. A palavra de Deus alcança todos. Pessoas chegando aqui falando, o que está acontecendo? Pessoas vêm aqui, a vida são transformadas. Crianças transformadas, adolescentes, famílias. O que vocês estão fazendo? O que tem aqui? E talvez vão se levantar, talvez vão querer parar, mas não vão conseguir. Porque onde a palavra de Deus está, nada pode nos parar. Nós vamos chegar na frente do Mar Vermelho, querido, se for necessário, e vai abrir. Dificuldade não vai parar na nossa frente. Porque foi Deus que nos levantou, foi Ele que nos chamou, é Ele que mandou você fazer isso. Cumpra o seu chamado. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado para ser influente aonde você estiver. Na sua empresa, na sua escola, na sua família. Faça a diferença. Seja um representante do reino aqui na terra. Aleluia. Sabe, se você pensar, Noé nunca tinha chovido daquele jeito na terra. Deus mandou ele fazer uma arca, proteger todo mundo. Ele tinha uma direção do Senhor e ele obedeceu. Você tem uma direção do Senhor, obedeça. Moisés chegou na frente do mar, falou, meu Deus, o que eu faço agora? Ele falou, bate o cajado. Usa o que está na sua mão. Nós temos uma palavra do Senhor dentro de nós. Ouça essa palavra e vá adiante. Faça aquilo que Deus está mandando. E para terminar, queridos, em Crônicas, eu creio que é 2:1. 2:1. Crônicas 2:1. Diz assim, ó. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Vamos ler de novo, que eu quero que você preste atenção. Salomão, filho de Davi. 2 Crônicas 1. 1. 2 Crônicas 1:1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Não foi porque ele queria, não, é porque Deus estava com ele e tornou ele poderoso. E no 2 diz, Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1.000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Querido, Salomão fez o que fez porque Deus estava com ele. Nós fazemos o que fazemos porque Deus está conosco. Nós podemos o que podemos porque Deus está conosco. Chegaremos aonde chegaremos porque Deus está conosco. Sabe, Deus falou para ele, o que você quer, Salomão? Ele falou, eu quero sabedoria e conhecimento. Diga assim comigo, eu quero sabedoria e conhecimento. Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Porque se Deus te der muito dinheiro e sem sabedoria e conhecimento, você não consegue gerir. Se Deus te dá uma casa e você não tem sabedoria e conhecimento, não tem como gerir. Se Deus te promove alguma coisa, mas você não está pronto, você não tem como gerir. Sabedoria e conhecimento na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por sabedoria e conhecimento, para gerir essa igreja, Pai, para que nós possamos alcançar Portugal inteiro, Pai, e Marinha Grande, nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, Pai, um lugar de refrigério, um lugar de salvação, um lugar de libertação, aonde o Senhor vai continuar fazendo a Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor. Curas, milagres, prodígios, libertação. Oh, Pai, em nome de Jesus, pessoas que estavam desenganadas chegando aqui e saindo totalmente diferentes. Famílias que estavam quase destruídas, Pai, voltando a funcionar. Todos, filhos, filhas, pais, mães, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade.
A tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós pedimos mais sabedoria e conhecimento para gerir tudo aquilo que o Senhor tem para nós e fazer tudo aquilo que o Senhor deseja que possamos fazer aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus.